Amados irmãos, queria saudar-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando graça e paz. Sejam, portanto, bem-vindos à casa de oração. Estamos aqui esta manhã com o propósito de glorificarmos e engrandecer o nome do nosso Deus. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão de tudo aquilo que nós fazemos, Ele também é a razão do nosso culto. Ele é a figura principal. Portanto, o culto é avaliado se é bom ou mau, consoante a vontade do nosso Deus. Se Ele foi, de facto, agradado com o nosso culto. E é Ele que importa, e mais ninguém. Portanto, estamos aqui com o propósito de celebrar esse culto ao nosso Deus, louvar o seu nome pelas bênçãos que derramou sobre nós ao longo da semana. E aproveito também para aqueles que irão acompanhar o culto lá em casa logo, as palavras de saudação, para que se sintam bem e que Deus possa abençoar também a cada um. E a melhor forma de nós começarmos esse momento é estar em oração, estarmos concentrados, acalmarmos um pouco depois da viagem até aqui. O dia está um pouco abafado, com calor, faz-me lembrar a cidade de Luanda, não é? Às vezes com nevoeiro, assim, com nuvens, mas um calor tremendo. Mas nós estamos aqui com os nossos corações predispostos para prestar o nosso culto a Deus. Então vamos começar esse momento com oração. Oração silenciosa, enquanto ouvimos o prelúdio que nos serve de introdução para esse momento de culto. No fundo, para estarmos concentrados, não é? Não é agora que o nosso culto começa. Começa já desde que saímos de casa, não é? Quando nos preparamos mentalmente. Mas aqui, como uma comunidade, então, esse é o momento de sossego para refletirmos também sobre a razão da nossa vinda aqui. Então vamos estar em silêncio enquanto ouvimos o prelúdio.
É verdade, temos que mostrar a Cristo, porque Ele é a razão da nossa vida e Ele deve ser a marca também para a nossa vida, para o nosso comportamento, para as nossas palavras. Toda a nossa vida deve refletir aquele que nos comprou e que nos lavou com o seu sangue. E nós queremos continuar a prestar esse culto ao nosso Deus, louvando esse Deus, lendo a sua palavra. E eu vou pedir aos irmãos para ficarem de pé e ler esses trechos que nos falam desse Deus que nos santifica. A graça salvadora é também graça santificadora. Portanto, nós não podemos ficar só na salvação. A mesma graça que nos salva é também a mesma graça que nos capacita para termos vidas santificadas. Portanto, o trabalho que Deus começa no momento da nossa salvação, o Espírito Santo vai continuar a realizá-la também. Portanto, a graça salvadora é a mesma graça santificadora. Onde há salvação, também deve haver sinais de santificação e de identificação com o nosso Deus. Então vamos acompanhar a nossa leitura, como será assim projetado ali, e nós iremos então ler a palavra do nosso Deus. Diz assim, o texto da palavra de Deus. Eu sou o Senhor que vos santifico. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas pondo tudo à prova, e tendo o que é bom, abstendo-vos de toda a espécie de mal. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, esse Deus que salva é também o Deus que santifica. E nós queremos prestar um culto em espírito e em verdade, como disse o Senhor Jesus Cristo. E não há um culto prestado a Deus em espírito e em verdade sem a santificação. E nós queremos expressar o nosso reconhecimento, engrandecendo esse grande e soberano Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É isso que viemos aqui fazer, é isso que queremos expressar com os nossos lábios também, louvando e engrandecendo o nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos no teu infinito amor, Senhor. Majestoso és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de
Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos no teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É esse grande Deus que merece todo o nosso louvor. E Ele convida-nos para que possamos trabalhar na sua seara. Nós somos o seu povo. E a nossa resposta só pode ser: eis-me aqui, Senhor. Eu rendo-me a ti. Essa é a atitude certa do verdadeiro crente. Só se rende nas mãos de Deus. Está pronto a servi-lo, custa o que custar, seja compreendido ou não. Ele está pronto para ser mudado, renovado, moldado, mas quer servir ao seu Deus. É isso que nós iremos cantar. Eis-me aqui, Senhor, venho me render. Eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer. Para que a cruz, no meio da adoração, elimine o que é da velha criação. Eis-me aqui, Senhor, venho me render. Eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer. Para que a cruz, no meio da adoração, elimine o que é da velha criação. Eu sei, Senhor, que é direito de teu mudares tudo em alguém como eu. Se isso é o melhor que tens para minha vida, só me resta em amor te obedecer. Eu sei, Senhor, que é direito de teu mudares tudo em alguém como eu. Se isso é o melhor que tens para minha vida, só me resta em amor te obedecer. Só me resta em amor te obedecer. Amados, nós só podemos celebrar o culto e estarmos prontos para que Ele mande nas nossas vidas, porque Ele não é só o Salvador das nossas vidas, é também o nosso Senhor. Vou pedir aos nossos irmãos técnicos para disponibilizar o microfone móvel. Vou pedir a 12 irmãos para orarem neste momento. Vou pedir ao irmão Timóteo Cavaco para começar a oração e depois vou pedir ao irmão José para continuar essa oração. Então, 12 irmãos nos vão dirigir, o irmão Timóteo Cavaco, e o povo de Deus é um povo de oração. Ele vai começar a oração, a primeira parte, depois o irmão José vai continuar a oração em segundo lugar. Vamos orar ao nosso Deus, tributando esse culto, porque Ele é que merece o nosso culto e o nosso louvor também. Vamos orar.
Rendemos-nos a Ti, Senhor, porque de facto Tu és tudo para nós. A Ti te queremos prestar glória, porque foi para isso que nós fomos criados e é por isso que nós existimos, Senhor. Te agradecemos porque enviaste o Teu Filho, Jesus, para morrer por nós. É por Ele que essa salvação nos foi garantida. Nada fizemos e nada podemos fazer por ela, mas temos consciência de que foi pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz que nós alcançamos. Te agradecemos, Senhor, também pelo Teu Espírito. É Ele que nos conduz no caminho da verdade. Da mesma forma, não somos dignos dessa bênção, mas agradecemos-la com o coração rendido e com o nosso corpo e com todo o nosso ser rendido a Ti, Senhor. Te agradecemos porque, de facto, Tu nos dás essa vida que em cada dia se renova e Te entregamos tudo aquilo que nós somos, que é tão pouco, para nos poderes usar da forma como Tu considerares mais aprazível. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão José, pode continuar a segunda parte de oração, agradecendo e louvando e engrandecendo esse grande e soberano Deus, que é a razão da nossa vida, mas também a razão da nossa presença aqui. Irmão, pode levar o microfone, faz favor, para o irmão José. Já está? Tem o microfone? Não. Precisa. Está aqui o irmão José. Pai, continuamos na Tua presença, Senhor. Viemos à Tua casa para Te adorar, Senhor. Porque Tu és digno, Senhor. Porque Tu és formoso em toda a Tua essência e em toda a Tua plenitude. Tu és formoso, Senhor. Te agradecemos pela vida, Senhor. E nos submetemos ao Teu domínio e ao Teu senhorio, Senhor. E agora, Senhor, que o Teu servo vai ministrar a Tua palavra, Senhor. Senhor Santo e Espírito, ministra aos nossos corações. Amém. E quebra todo o jugo sobre as nossas vidas, Senhor. Pois é a Tua presença, Senhor, que quebra o jugo. Todo o jugo humano sobre as nossas vidas. Nós estamos em aliança contigo, Pai, através do sangue do Teu Filho. E nós Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua fidelidade, Senhor, e pelo interesse que Tu tens demonstrado por cada um, Senhor, apesar de sermos pequenos, apesar de sermos aquilo que somos, Senhor, e da Tua grandeza, Tu continuas a olhar para nós, Senhor, e a ter a Tua presença nas nossas vidas. Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a Tua palavra através do Teu servo. Amém. 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 Tem poder saudarmos os nossos irmãos, visitantes ao nosso lado. Há alguns irmãos que nos visitam hoje. Vamos saudar assim de longe. Não podemos abraçar, infelizmente. Temos aqui alguns amigos que nos visitam. O Bernardo e a Inês, bem-vindos. E outros irmãos. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Mais uma vez. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Essa igreja ama todos os visitantes, não é? Que nos estão a visitar hoje. Eles não são assistentes. Se são crentes, não são assistentes, não é? Um crente, mesmo que não seja membro de uma igreja, vai lá em visita, como a gente diz, mas quando chega lá é um participante, porque faz parte da família de Cristo, não é? Então sejam bem-vindos. Obrigado, irmãos, podem sentar-se. Os irmãos repararam, aqueles irmãos que nos visitam? Quem é que nos visita aqui? Quem visita? Só levantar o braço, só para a igreja ver e no fim dizer uma palavra. Estão a ver aqui temos um casal, aqui, amigo, um casal amigo. E temos também a Esther, não é? A dona Esther lá atrás, está hoje aqui conosco, nós agradecemos a Deus. Grande crescimento. Nós louvamos a Deus, irmãos, pelas bênçãos que continua a derramar sobre nós. E neste momento nós vamos levantar as nossas ofertas. Vou pedir aos irmãos indicados, os irmãos diáconos escolhidos, há irmãos que foram indicados para nos ajudar no levantamento? Não? Sim.
Vamos nos ajudar e nós vamos agradecer a Deus e cantando este hino que diz: mostra Cristo, mostra Cristo. Deus, revela-nos a tua glória através da tua palavra, até todos confessarem que é Senhor. Então vamos cantando enquanto os irmãos levantam as ofertas. Prepara os nossos corações para receber, quebra o solo duro em nós, ajuda-nos a crer. A tua palavra vem plantar, fala florescer. Nós queremos sempre ouvir a tua verdade, ó Deus. Mostra Cristo, mostra Cristo. Deus, revela-nos tua glória através da tua palavra, até todos confessarem que és Senhor. A tua palavra é viva luz na nossa escuridão. Guarda-nos das tentações dos simples sábios faz. É pão para quem tem fome, liberdade dá, riquezas a alma dá. Convém hoje falar, mostra Cristo, mostra Cristo. Deus, revela-nos tua glória através da tua palavra, até todos confessarem que és Senhor. Onde iremos, Senhor? Onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Onde iremos, Senhor? Onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Onde iremos, Senhor? Onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Onde iremos, Senhor? Onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Mostra Cristo, mostra Cristo. Deus, revela-nos tua glória através da tua palavra, até todos confessarem que és Senhor. Até um dia todos irão confessar que o Senhor Jesus Cristo é Senhor. Nossa irmãzinha vai nos dirigir uma palavra de oração, agradecendo as ofertas que foram levantadas, consagrando-as ao serviço do nosso Deus e pedir que Deus abençoe e dê sabedoria também à liderança da igreja no uso desses recursos. Vamos orar ao nosso Senhor agradecendo as ofertas que foram levantadas. Desta manhã, daqui nos reunirmos, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome. Para agradecer, Senhor, também as inumeráveis bênçãos que Tu, dia após dia, derramas nas nossas vidas. Te queremos, Senhor, também agradecer as melhoras que Tens dado a alguns dos nossos irmãos e Te rogamos, Santo Deus, que continues a ser com a sua recuperação física e que também, Senhor, espiritualmente Tu os acompanhes, que os mantenhas firmes na fé.
Pois haja o que houver nas nossas vidas, que nós nunca duvidemos do tão grande amor que Tu tens para cada um de nós. Te rogamos, Senhor, agora por estas ofertas, Senhor, que Tu as venhas abençoar e que elas possam suprir as necessidades, Senhor, da Tua casa e que dês sabedoria a quem as vai administrar. Nos lembramos agora também, Santo Deus dos acampamentos, que Tu venhas estar presente, que venhas dirigir todas as coisas, Senhor, os servos que vão apresentar a Tua palavra, os conselheiros, mas também, Senhor, te rogamos pelos campistas. É um momento de lazer, mas que realmente eles possam crescer espiritualmente, aqueles que já Te conhecem. Amém, e aqueles, Senhor, que estão nos campos e que nunca ouviram falar de Ti, Senhor, que possam, na verdade, ter um verdadeiro encontro contigo. Te rogamos também agora pelo Teu servo, Santo Deus, que vai expor a Tua palavra, Senhor, que Tu ricamente o abençoes e que a Tua palavra venha adequada às necessidades da coração, Senhor. Dá-nos, ó Deus, ouvidos para ouvir e corações, Senhor, para guardar a Tua palavra, para que no nosso dia-a-dia nós possamos ser sal e luz no meio das trevas e que através também do nosso testemunho alguma alma, Senhor, venha ao conhecimento da Tua salvação. Te rogamos, ó Deus, que continues a guardar as nossas vidas. Que o Teu Espírito, Senhor, nos oriente e nos guie nas Tuas veredas. Esta é a nossa oração esta manhã, no bendito nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amados, antes da nossa reflexão, queremos agradecer a Deus pelos nossos irmãos que estavam enfermos e que a recuperaram. Tivemos a nossa irmã Helenice, que foi submetida a uma intervenção, graças a Deus. A operação correu bem, ela está a recuperar. Tivemos também uma outra intervenção da nossa irmã Nídia Marvão. Ela também foi operada e aquilo correu muito bem. Ela ainda esteve ontem com todo esforço também na reunião da oração, mas hoje não pode estar aqui hoje, não pode estar connosco esta manhã porque tinha alguns tratamentos para fazer, por isso era uma carga de mais, um trabalho demasiado duro para ela também, mas com certeza que nos estará a acompanhar a partir de casa. Então nós agradecemos também a sua recuperação, os outros motivos também das nossas orações, Deus tem respondido, a irmã Esther vai andando lá em França, a nossa irmã Esther Destino, então vamos continuar a orar por ela. A nossa irmã Isabel Augusto também vai andando bem, essa semana foi melhor do que a anterior, então nós damos graças a Deus. O nosso pastor, o pastor Joel, não está aqui esta manhã porque está no acampamento. Batista começou ontem o acampamento familiar e ele é um dos preletores ao longo da semana, portanto não está conosco, com a família também, que está ausente, provavelmente está lá. Então vamos orar, vamos pedir a graça do nosso Deus para que o nosso Deus o use ali também, que seja um instrumento, um vaso nas mãos de Deus para a santificação dos filhos de Deus, crescimento na fé, mas também para a salvação, porque sabemos que há pessoas que não são crentes, que vão lá estar no acampamento, então que o nosso pastor seja usado também como instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, então vou pedir para abrirem suas Bíblias. O nosso texto para a nossa reflexão de hoje encontra-se no Salmo número 51. Esse é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Temos o Salmo 1, que traça a divisão do homem justo, do caminho do homem justo e do caminho do ímpio. Por isso mesmo, o primeiro hino no inário, no primeiro volume dos 5 tomos que Israel tinha, temos logo ali a divisão entre um homem que segue a Deus, qual é o seu caminho, qual é o seu fim, quais são as consequências em que ele agrada ou alimenta o seu coração. E qual é o caminho do ímpio. Então esse salmo é muito conhecido. Temos o Salmo 100 também, que é conhecido, o Salmo 23 do pastor e outros salmos que os irmãos conhecem. E este é um deles porque um salmo emblemático e eu diria mesmo que, segundo o meu entendimento, em toda a Bíblia, esse é o salmo, essa é a parte das Escrituras que mais nos fala sobre o arrependimento, sobre o quebrantamento de coração. Há outros textos também que falam nisso, mas esse Salmo 51 acaba por ser uma concentração daquilo que Davi experimentou no momento difícil da sua vida, e ele, como um homem que tinha coração segundo os caminhos de Deus, apesar de estar em grande falta contra o seu Criador, ele pega no papel e escreve a experiência da sua própria vida.
E eu fico a imaginar quando as pessoas cantavam este hino em Israel, os que não conheciam a sua história, perguntavam, mas de que Davi falou? Não é? E ele tinha que dizer, olha, é de mim. Ah, é? Foi isso que aconteceu? Sim. Um homem que tem Cristo no seu coração, às vezes, perde a vergonha de dizer aquilo que era a sua vida no passado e aquilo que Cristo está a fazer hoje. Ele perde essa vergonha porque Cristo mudou a sua vida. E ele pode contar a sua história passada sem vergonha porque sabe que já não é aquilo que era. Ainda não é aquilo que será, mas também já não é aquilo que era, graças a Deus. Então um crente pode partilhar, e Davi aqui partilha conosco. Há 2 outros salmos que estão ligados a esse Salmo 51, que é o Salmo 32 e também o Salmo 38. Se irmãos quiserem ler em casa, o Salmo 38 é mais uma memória de longa data. Aliás, é por isso que algumas Bíblias dizem mesmo o Salmo de Davi em memória, porque ele já faz uma retrospectiva, já pensa no seu exemplo do passado, na sua experiência, e como Deus nos deu memórias, Davi ainda se lembrava daquilo, porque nós não esquecemos. Deus deu-nos uma memória, e graças a Deus por isso. Muitos de nós, praticamente todos nós, gostaríamos de não nos lembrarmos muito de alguns episódios da nossa vida, porque não são bonitos. Se nos fosse possível, nós apagaríamos com a lexívia mais atuante que existe. Mas não podemos fazer isso. Aliás, nem nós esquecemos aquela história, eu perdoo e esqueço, eu já esqueço, já esqueci, já. Essa é só uma forma politicamente correta de dizer. Nós não esquecemos. E graças a Deus porque nós não esquecemos. Porque se nós nos esquecemos até das nossas falhas do passado, provavelmente não teríamos as lições para vivermos de forma diferente. Deus nos deu um professor que ajuda a nossa mente. Aquilo que os psicólogos chamam de consciência. Consciência, com o saber. É alguma faculdade, não sei o que é, nem os psicólogos conseguem definir o que é consciência. O que nós sabemos é que existe alguma coisa em nós que nos serve de monitor, de professor. E ele é um professor imparcial. Tanto nos pode elogiar quando fazemos uma coisa boa, como também nos pode condenar e incomodar se fizermos uma coisa errada. E graças a Deus porque nós ainda nos podemos lembrar do nosso passado e até dos nossos erros. É claro que para nós cristãos só nos lembramos para termos a noção daquilo que Deus fez em nós. Eu era assim, mas Deus mudou a minha vida. E graças a Deus porque eu me consigo lembrar. Porque quem perde a memória, quem tem um problema mental e perde a capacidade de memória, acaba por perder a sua própria identidade. Os irmãos sabem que quando alguém sofre de um mal mental e perde a memória com as doenças neurológicas que nós temos hoje, a pessoa perde a sua identidade. Não sabe quem é, não sabe onde está, nem sabe com quem está a lidar. É a pior coisa que pode acontecer ao ser humano. Vale a pena sofrer fisicamente e com dor física do que perder a memória. Mas a única pessoa, o único ser que pode de facto esquecer quando perdoa é o nosso Deus. Porque a Bíblia diz, Ele perdoa, esquece. Porque Ele é soberano e Ele é completo, só Ele tem essa capacidade e nós não a temos. Então Davi lembra no Salmo 38 aquilo que foi a sua experiência do passado. Mas há um outro salmo muito mais próximo deste salmo aqui, que é o Salmo 32. Aquele salmo foi escrito com o propósito de ensinar os outros. Por isso é que na maioria das Bíblias vem o título como o Salmo didático de Davi. Salmo 32. E o que é que Davi faz ali? Ele celebra muitos anos depois a liberdade de ser perdoado. Mas também conta a sua história do passado. Porque nós não esquecemos, irmãos, essa história de que a gente esquece é mentira. Nós não esquecemos. Fui lavado pelo sangue de Jesus que já esqueci de tudo. Não esqueceu nada. O que mudou é que Deus lhe deu um outro sentido, um outro significado, uma nova vida. Já pode olhar para o seu passado, mas já pode agradecer pelas mudanças de hoje. Mas ainda bem que nos lembramos do passado para agradecermos a Deus aquilo que a nossa vida é hoje. Se nós não nos lembrássemos do passado, voltaríamos a cair nos mesmos erros. O nosso coração é mau e tende para o mal e para o pecado. Graças a Deus que temos memória. Agora, o Salmo 51 é um salmo de desabafo de Davi, de constrangimento, de quebrantamento. Por isso, o nosso título, Quebranta-nos e Molda-nos, Senhor. O título está no plural, na primeira pessoa do plural. Mas eu gostaria que cada um de nós traduzisse isso para a primeira pessoa do singular. Quebranta-me, Senhor. Molda-me.
Amados, as pregações sobre o arrependimento, sobre a santificação, sobre o quebrantamento, cada vez mais são menos nas igrejas. Os crentes vivem de festa em festa. Não há tempo para reflexão, para introspeção. Já não há lágrimas no meio do povo de Deus. Eu lembro muito me lendo os irmãos do passado, os reformadores, os puritanos. Nós encontramos nos seus textos, no momento do culto, eles reservavam um tempo para orações de confissão. E às vezes era no início do culto, para que as pessoas parassem e batessem no peito e reconhecessem que estão aqui para prestar um culto a Deus, mas os seus corações são pecadores. E precisavam da graça de Deus para que Ele, do seu trono da graça, recebesse o seu culto. Isso tudo está a desaparecer. Aliás, nós vivemos numa sociedade que tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que deixa desconforto, não é bem-vindo. As pessoas devem estar cômodas, devem ouvir mensagens boas. Eu vi a reportagem de uma igreja. Eu fiquei com a impressão se aquela é uma igreja ou é qualquer outra coisa. Os bancos já foram tirados. Não há bancos, não há cadeiras. Há sofás. E sofás agrupados assim no meio, com as mesas pequenas, um pouco de café. Os cultos já não são chamados de cultos, são chamados de encontros. E quem vai lá como pregador, ele não vai lá como pregador para falar da Bíblia. Ele até lê o texto bíblico. Mas aquele momento todo passa a ser uma espécie de terapia de grupo. Falar sobre os projetos, os investimentos da vida, como investir, como fazer isso, como ser bem-sucedido. Depois terminam, fazem uma oração. O conforto é tanto, é tal, de tal forma que as pessoas às vezes chegam no fim daquele momento, já estão a dormir. O sofá é tão bom, ajuda tanto, depois de uma semana de trabalho, quando o psicólogo ou pregador acaba de dar a mensagem, as pessoas assustam-se e dizem todos amém, mesmo não sabendo aquilo que foi dito. Tudo tem que ser feito para dar conforto e nada que incomoda. Falar do pecado, não. Aliás, já houve propostas de igrejas nos Estados Unidos, em que as igrejas estavam à procura de pastores. E nos requisitos para as pessoas que eram candidatos, eles prometiam tudo, o salário, os recursos, a casa, tudo, o carro, a vivenda, tudo aquilo que eles queriam. Mas depois colocavam algumas condições. E entre essas condições, havia coisas que os pastores não podiam falar, para não criar desconforto. Falar sobre o pecado, falar sobre o inferno. Não, isso assusta. Nós queremos ouvir palavras positivas. E há pessoas que se candidatavam, mesmo traindo a própria Bíblia. Mas em nome dos benefícios materiais, as pessoas iam. Então, falar de qualquer coisa que nos incomoda, que quebranta o nosso coração, hoje em dia não é uma mensagem bem-vinda. Isso tudo é nome até do Jesus Cristo pacífico, ceasefire, peace and love. Porque todos os requisitos de transformação, de santificação, são coisas do Antigo Testamento. Não, Cristo veio e apenas ensinou a graça. E a graça não tem nenhuma exigência. Aqueles que são filhos de Deus. Falácia. O mesmo Cristo que conversou com a mulher apanhada em adultério, os irmãos podem confirmar. Lá em João, capítulo 8, teve uma conversa. E esse texto é pregado para mostrar que Jesus é peace and love. Perdoa tudo e não diz nada. Não requer nada dos seus seguidores. Essa é uma mentira. Porque se nós lermos o texto com cuidado, veremos que no fim, quando toda a gente se foi embora, Jesus pergunta à mulher, ninguém te condenou? Ninguém. E Jesus disse, nem eu te condeno. Mas o texto não termina. Não termina, não. João 8:11. Jesus acrescenta, vai e não peques mais. O mesmo Jesus da graça que salva, também o mesmo Jesus da santificação. Jesus não protegeu a mulher, não concordou com o ato da mulher. Ele disse que tu fizeste muito mal. Vai e não peques. Eu poupei-te o apedrejamento, mas não volta a pecar. E Jesus não fez isso uma única vez. Ele voltou a fazê-lo. Se os irmãos lerem lá no Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus cura aquele paralítico no tanque de Siloé, diz o texto bíblico que o homem ficou curado, contou a toda a gente e mais tarde Jesus o encontrou. João 6, versículo 19. Encontram aí, Jesus encontra e diz ao homem, olha, sabes que agora estás curado? Não peques mais. E pior do que isso, Jesus acrescentou um outro pormenor, para que não te suceda algo pior.
Irmãos, o que é que pode ser pior do que uma doença de 38 anos? Quando um homem jazia ali, moribundo, sujo, porque é perto da água, e ninguém ligava aquele homem. Jesus cura aquele homem, mas quando se encontra com ele, ele chama a atenção. O que nos leva a deduzir de que a doença daquele homem pode ter sido causada por um pecado. Jesus diz, não peques mais, para que não te suceda pior. É o mesmo Jesus. Alguns dizem que temos que pregar às pessoas, evangelizar as pessoas, apresentar apenas o Jesus Salvador e não mencionar Jesus Senhor. Por isso que vai ser, porque isso é exigente demais. Jesus o Salvador e pronto. E digam às pessoas que Jesus te ama, até chora, quer te salvar, lamenta porque tu não o aceitas. Amado, isso não está na Bíblia, não. Não está. É bonito, mas não está. O mesmo Jesus que salva é também Senhor. É isso que Paulo disse ao carcereiro. O que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? Crer no Senhor Jesus Cristo. Está lá, Senhor. Ele é Salvador, mas é também dono da nossa vida. Porque foi Ele que pagou o preço. Então não existe isso de salvação sem santificação. Não existe isso de mensagem que só suaviza o meu coração. Graças a Deus, porque existem mensagens que nos incomodam. Tanta edificação tem feito, às vezes, quando nós lemos a Bíblia, aquele texto ataca exatamente o ponto e toca na ferida do nosso coração. E se formos humildes, nos ajoelhamos diante de Deus e confessamos. E Davi foi confrontado com o problema que ele tinha. E ele então escreve esse salmo como o resultado da sua reflexão. Nós conhecemos a história. Encontra-se lá no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12, resume ali. Os irmãos conhecem a história, mas vale a pena fazermos esse apanhado mental para estarmos situados. Davi era rei, fez tudo bem até aquele momento, tinha as mulheres, várias mulheres já naquela altura, mas viu uma mulher que estava a tomar banho, ele no seu palácio. Os irmãos lerem esse texto, é muito interessante, porque começa assim: quando os reis iam à frente de combate para fazer as guerras, Davi ficou em casa. O que mostra logo aqui uma mente desocupada, como diz o povo, oficina do diabo. Quando os reis deviam estar na frente de combate, Davi estava em casa. Então olhou da sua janela e viu aquela mulher nua a tomar banho. Ela gostou, perguntou a mulher de quem, mandou chamar. Era a mulher de um dos militares mais dedicados de Davi. E nem era judeu, nem era israelita, era ateu. Um homem leal e fiel. Mandou chamar a mulher para resumir a história. Ele tem um caso com a mulher vai-se embora, e a mulher, como todas as mulheres sábias, notou que havia uma mudança no seu corpo, mandou recado ao rei dizer assim: olha, estou grávida. O que é que Davi faz para encobrir o seu erro? Manda vir o marido, lá da frente de combate. Chame Urias. Urias chegou e disse assim: estás a trabalhar muito, meu filho, vem cá, vá descansar em casa, toma banho, fica lá com a tua mulher. Aquele homem disse: não, rei, não posso fazer isso. Os meus companheiros de guerra estão lá na frente de combate. Israel tem guerra e eu estou aqui, vou dormir na minha casa nunca. Davi pensou que o homem ia aceitar, mas o homem saiu do palácio, ficou ali junto dos guardas e dormiu lá fora. No dia seguinte, alguém informou Davi: olha, o homem não foi para casa. Davi mandou chamar outra vez, disse: agora vou fazer uma estratégia. Veja o cinismo. Um homem que veio fazendo tudo bem até aqui. Mas Davi mostra-nos o coração do homem. Irmãos, não estejamos aqui a condenar Davi. Todos nós somos assim. No momento podemos fazer isso, mas no outro pensamos que somos o dono do mundo. Davi manda vir o homem outra vez. Agora Davi muda de estratégia. Vão embebedar o homem. Festa de arromba. O homem fica bêbado e Davi pensa assim: agora é que vai em casa e vai estar com a mulher. Mas o homem, mesmo bêbado, não foi lá a casa. Dormiu exatamente no mesmo sítio. Davi sobe, olha, então tem que mudar a estratégia. Agora tem que mandar eliminar o homem, antes que o meu pecado se descubra. Então Davi escreve uma carta e manda para o comandante em chefe, Joabe, diz assim: olha, ponha Urias à frente de combate e vejam a sinistralidade desse ato de Davi. E quem vai levar o documento é exatamente o próprio homem que vai ser morto. Ponham mesmo lá na frente de combate. E ele foi lá, ficou lá na frente de combate e acabou por morrer. E quando Davi recebeu a informação de que o homem tinha morrido, pensou assim: bom, o meu caso está resolvido. Ninguém sabe aquilo que aconteceu. A viúva Batseba chorou, fez o luto pelo marido e depois Davi mandou chamar e, diz o texto bíblico, a tomou como a sua mulher. Crime perfeito. Nada se soube. Mas o soberano não se engana. Então manda Natã, um bom conselheiro, um homem que podia elogiar, mas também podia criticar. Amados, nós vivemos numa sociedade má, ruim.
Aqueles que estão no poder não suportam contrariedades. Há governantes, há políticos, há reis, há presidentes que não conseguem ouvir um não. Tudo tem que ser aplausos, unanimidade. O que o rei diz é aquilo que deve ser feito. Qualquer ideia contrária é uma ofensa pessoal. Os irmãos conhecem um país que nós temos onde existe um homem que manda e até quando ele aparece toda a gente bate palmas. E ele fica a olhar para toda a gente e todos batem palmas. Uns batem porque gostam do homem, mas outros batem por medo. Nem sempre as unanimidades são de boa vontade. Às vezes são por medo, por coerção. Mas nós temos um homem que é Natã, que sabia dizer sim ao rei, mas em algumas circunstâncias também sabia dizer não. Ele vai lá enviado por Deus e ele chega ali, conta uma história e eu não vou conseguir pregar, mas isso é bom para entendermos porque que Davi disse o que disse aqui. Então ele vai a Davi e como sábio, ele não vai como João Batista, não é chega ali, diz tudo e parte tudo, não. Ele conta uma história de 2 homens, um tinha um animal, uma única ovelha lá em casa, que era quase que uma filha para ele, dava leite e tudo dependiam daquele animalzinho. E o outro homem era rico, tinha muitos animais. E esse rico recebe um visitante, um amigo, e tinha que lhe dar uma boa jantarada. O que é que ele resolve fazer? Poupa as suas ovelhas, vai tirar a única ovelha do pobre e mata, recebe a força e mata, dá para o seu amigo. E quando Natã contou essa história, e Davi era sensível. Apesar de tudo aquilo que nós sabemos, Davi é das personagens bíblicas mais extraordinárias. Nós conhecemos tanto os seus podres, mas também conhecemos que tinha um coração sensível a Deus. É o homem que era capaz de pecar, arrepender-se do seu pecado e escrever e publicar a sua história. Porque sabia que só em Deus podia encontrar o próprio perdão e a salvação também. Então, quando Davi ouviu essa história, diz assim: este homem merece morte. Quem fez isso não merece viver. Aliás, tem que pagar 4 vezes a cordeirinha daquele homem. E Natã olha para Davi e diz assim: este homem és tu. Davi tinha todo o poder. Podia mandar matar Natã, e os reis tinham esse poder, podia fazer tudo. Mas aquele homem disse: esse homem és tu. E Davi caiu. Caiu. E a história é linda. Linda no sentido literário. E também daquilo que foi a apresentação dessa verdade. Davi caiu frente a Natã, lamentou, disse o que disse. Natã disse: olha, Deus conhece o teu coração, perdoou, etc. E, encurtando a história, o filho acabou por morrer. Não podia estar ali aquela criança fruto de uma mentira, do assassinato e de tudo aquilo. Davi prejudicou aquela mulher, prejudicou o seu marido, mandou matar o seu marido e também fez com que muitos israelitas morressem à toa por uma batalha que eles não mereciam. E tudo isso por causa do seu orgulho, porque era rei. Então, quando foi confrontado por Natã, ele sentiu muito, entrou no templo. E foi nessa ocasião que ele escreve esse salmo. Ele caiu em si, foi quebrantado por Deus. E ele escreve, eu só vou ler. Os irmãos conhecem um salmo. Não dá para... Gostaria muito de lermos cada parte, mas a própria leitura vai nos dizer aquilo que estava no coração de Davi. Diz assim, vejam comigo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo da alegria, e júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me no espírito ou com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação,
e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, ao coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Ensina a cada um de nós a lição que Davi aprendeu. Em nome de Jesus. Amém. Amados, só resumindo, Davi estava quebrantado, mas era um homem sensível. Natã foi para Davi aquilo que Samuel foi para Salomão. Os resultados não foram os mesmos. Para Salomão não, desculpem, para Saul. Embora tivesse 2 bons conselheiros, 2 bons amigos, 2 pessoas que entraram na sua vida para os orientar, em Saul nós não vemos consequências boas, porque ele tinha muitos problemas. Mas em Davi, sim. Ele acabou por obedecer às orientações de Natã. E eu acho que o ministério de Saul só foi abençoado, ricamente abençoado, como rei de Israel, por causa da ajuda que teve deste homem. E graças a Deus na vida, porque Deus coloca na nossa vida pessoas, homens como Natã. Oh, Deus envia-nos Natãs da nossa vida. Homens que nos podem ajudar na nossa espiritualidade. Homens que nos podem orientar. Homens que nos podem instruir. Mas também homens que nos podem dizer não quando é preciso. Não aqueles que batem palmas por tudo e por nada. Não aqueles yes men por tudo. Isso só engrandece o ego humano. Só constrói monstros inflexíveis que nunca podem ser contrariados. Mas graças a Deus que Natã era sensível. Podia dizer sim e apoiar Davi. Os irmãos podem ver que foi muito influente na vida dele. Mas quando era preciso também se dizia assim, aqui o rei falhou. Então Natã, ouvindo isso, entrou no templo, ele teve que escrever isso. E ele suplica, vejam os verbos, os pedidos que ele faz aqui. Tenha compaixão de mim, misericórdia de mim, segundo a tua misericórdia. Apaga a multidão dos meus pecados, lava-me completamente. Davi se sentia sujo, imundo. Amados, é isso que acontece. Quando nós nos comparamos com os outros, temos sempre qualquer coisa que nos vangloriar. Porque às vezes olhamos para outra pessoa e pensamos assim, eu não sou tão pior como essa pessoa. Nunca fiz aquilo que a outra pessoa fez. Também sou pecador, mas não sou tão pecador como essa pessoa. Porque essa comparação horizontal sempre nos dá essa sensação de superioridade, que é vã. A verdadeira comparação deve ser vertical. É cada um de nós olhar-se à luz do Santo Jesus. Aquele sim é o modelo da perfeição. Irmãos, quando nós o fazemos, nós vemos a miséria que está dentro de nós. Nós vemos o estado de pecaminosidade que está dentro de nós. Davi chegou à conclusão de que ele foi concebido em pecado. Ele está a dizer, eu não sou pecador porque peco, mas eu peco porque a minha natureza é pecaminosa. Esse é o ensino bíblico. E Davi compreendeu que desde a sua concepção, ele já veio com um coração pecaminoso. Ao mesmo tempo que orava a Deus, suplicava a Deus, mas também podia cometer crimes desse calibre. Mas ele cai em si, suplica a misericórdia de Deus. Os irmãos sabem que o bom quebrantamento, o arrependimento genuíno, é que leva à verdadeira adoração. Não há adoração a Deus em espírito e em verdade, se não houver primeiro um arrependimento, um quebrantamento de coração. Se todos nós aprendêssemos a lição de Davi. Os irmãos estão a ver que ele vai falar do louvor, mas ele só fala do louvor no fim. Primeiro suplica a graça, faz uma introspecção, faz um monólogo consigo próprio, vê o estado do seu coração, é imundo como um leproso, e ele suplica a Deus para o purificar e pede que Deus crie nele um coração puro, ou seja, um coração não dividido, e renova um espírito reto, estável e inabalável. Não um espírito que hoje faz o bem e amanhã é capaz de matar. Não, Davi pede um espírito reto. Ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. É claro que essa oração nós no Novo Testamento temos dificuldade de fazer. Porque nós aprendemos que o Espírito vem, vive em nós, nunca mais sai. E podemos pensar assim, então essa oração de Davi não se aplica a nós. Mentira, aplica sim. Não se aplica do Espírito retirar-se de nós. Mas o que o Novo Testamento diz, nós podemos entristecer o Espírito Santo.
O crente entristece o Espírito Santo. Aquele texto lá em Apocalipse que é mal lido e mal usado na evangelização, que Jesus toca a tua porta. Apocalipse 3, acho que versículo 19. Na carta, a última carta das 7 cartas à Laodiceia, Jesus fala de arrependimento à igreja, está a falar à igreja. Arrepende-te. Arrepende-te. E ele acrescenta, eis que estou à porta e bato. E nós usamos esse texto para evangelizar pessoas que não são crentes. Não, isso não é correto intelectualmente, nem hermeneuticamente. Aquelas palavras são dirigidas a uma igreja. Vocês não já viram a gravidade disso? É o Cristo da igreja que está fora e que está a bater para que a sua igreja abra a porta. Oh, irmãos, muitas vezes Cristo já está expulso das nossas vidas. Temos as nossas celebrações, os nossos cultos, mas muitas vezes nós adoramos e engrandecemos mais seres humanos do que o próprio Cristo. E Cristo triste sai e tem que bater a porta para ver se nós o deixamos entrar. A sua própria igreja, é isso que Apocalipse quer dizer. Isso é chocante. Mas graças a Deus pela sua paciência. E eu termino para dizer que apesar de tudo aquilo que Davi disse aqui da sua própria vida, ele pede um novo coração. Ele disse, retribui-me, dá-me outra vez a alegria da salvação. Reparem que Davi não diz, eu quero ser salvo. Ele já era salvo, mas ele pediu a alegria da salvação. Eu perdi a alegria da salvação por causa do meu pecado. Portanto, Deus, dá-me outra vez a alegria. E eu quero adorar-te como um ser humano perdoado, como um crente perdoado. Fez as neiras, sim, mas que está aqui diante do trono para pedir o perdão. E em quem que nós encontramos a salvação, o perdão? Em Jesus Cristo. Aquele mesmo Deus que muitas vezes nós ofendemos, mas também o Deus que estende a mão e nos recebe. E Davi sabia disso. E se ofendia a Deus. Aliás, ele diz nesse salmo, contra ti somente pequei. Nós podíamos dizer, não, ele não pecou só contra Deus. Ele fez mal àquela mulher, fez mal àquele marido, mandou matar, fez mal a Israel. Mas Davi compreendeu que o pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Pode afetar os outros, pode prejudicar os outros. E isso é grave. Mas a primeira pessoa que é ofendida é o próprio Deus. Portanto, só voltando-se aos pés da cruz é que nós encontramos o perdão de Deus. E com o perdão nós encontramos a salvação e a alegria de adorar o nosso Deus. Oh, que Deus toque os nossos corações, que Ele nos sensibilize, que as mensagens que nos incomodam que sejam bem-vindas à nossa vida, porque nós precisamos disso. Nós somos falhos. Amados, que Deus abençoe a sua palavra, que aplique nos nossos corações. Vamos terminar o nosso culto cantando ao nosso Deus, perdoa-me. Vamos fazer deste hino a nossa oração. Que nas nossas casas, como em culto público, aprendamos a nos curvarmos diante de Deus, a dizer, o pior dos pecadores sou eu, não é o outro, sou eu. E que Ele nos perdoe de facto. Vamos ficar de pé. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não seguir. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Vamos cantar a terceira estrofe, a terceira. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi. A terceira. Se indiferente a tudo, a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi. Se só pra mim vivi, se meus
Ó Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Quando necessário, Pai, incomoda-nos, quebranta-nos, constrange-nos e ajuda-nos a voltar aos pés de Cristo. Abençoa a Tua igreja. Leva-nos em bem para as nossas casas. Ensina-nos, ó Pai, a beleza do quebrantamento, a beleza do arrependimento e da santificação. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem assentar-se e depois do proslúdio, vamos seguindo a ordem de saída. Que Deus ricamente abençoe e toque e molde os nossos corações. Vamos ouvir o proslúdio.